Os módulos retornam valor como resposta a uma chamada através do comando return. Então vamos implementar um código-fonte que verifica através de um módulo se um dado número inteiro positivo é um número primo ou não. Então vamos usar a palavra reservada def para definir um módulo com o nome é primo e ele recebe o parâmetro que é o valor que será verificado se é primo ou não. Então o algoritmo para definir se o número é primo deve implementar os seguintes passos. Primeiro, se n for 0 ou 1, isso significa que n não é um número primo. Então, vamos implementar essa verificação. Se o n for igual a 0 ou o n for igual a 1, neste caso, o módulo vai retornar o valor booleano false para indicar que n não é um número primo. Então, o retorno de valor pelo módulo é feito através do comando return. Se isso não for verdade, vamos fazer a implementação do algoritmo que deve definir se n possui algum divisor no intervalo de 2 até a raiz quadrada de n. Se existir divisor, significa que n não é primo. Caso contrário, n trata-se de um valor primo. Então, vamos implementar a variável fim, que deve receber da biblioteca padrão math raiz quadrada de n. Para usar essa função, teremos que importar a biblioteca padrão math. A variável de controle de uma estrutura de repetição, então, vai receber valores gerados pela função range no intervalo de 2 até fim. Por isso, temos que implementar o limite final do range como fim mais 1, uma vez que o limite final é sempre definido por o valor indicado menos 1. Então, neste caso, a variável de controle i vai receber valores no intervalo de 2 até fim, sendo que fim é raiz quadrada de n. No if, se o resto da divisão de n por i for igual a 0, significa que i é um divisor de n, portanto, n não é um número primo e o módulo vai retornar o valor false. Então, false é o valor booleano que vai indicar que n não é um número primo. Não existindo divisores, n é um número primo, portanto, a função vai retornar o valor booleano true. Então, trata-se de um módulo booleano que vai retornar verdadeiro para indicar que o número é primo, falso, caso contrário. Aqui, então, no módulo principal, que é sempre um módulo implementado sem indentação, e é a partir dele que começa a execução dessa estrutura modular, e o código, neste caso, vai verificar todos os números primos no intervalo de 0 a 25. Então, essa estrutura de repetição, a variável de controle i vai receber valores no intervalo de 0 até 25. Se aqui ativamos o módulo é primo, para verificar se o valor de i é um número primo. Se retornar true, então temos que i é um número primo e vou mostrá-lo no dispositivo de saída. Então, a ideia de um módulo que retorna valor é sempre implementado dessa forma. Ativa-se o módulo e aguarda-se o valor que ele retorna. O valor retornado, neste caso, se retornou verdadeiro, portanto, i é um número primo e eu vou mostrá-lo. Caso contrário, nada será feito. Nesse caso particular, como o módulo é um valor booleano, esse tipo de expressão pode ser omitida. Então, tratando-se de um módulo booleano, se retornou verdadeiro, então i é um número primo e eu vou mostrá-lo. Então, vamos testar esse código-fonte. Inicialmente, vamos salvá-lo na nossa pasta exemplo. Já estou aqui. Esse é o nosso programa 2. Já sei, o nosso erro está aqui.
a função SQRT ele vai gerar um valor do tipo float, e um valor float não pode ser usado no limite do range. Então vamos converter aqui usando a função de conversão int. E agora acredito que, olha lá, tudo bem. Então os números primos no intervalo de 0 a 25 são esses. Então uma função, um módulo, sempre retorna o valor através do comando return. Nesse caso é um módulo booleano, retorna verdadeiro para indicar que o valor de n é um número primo, falso caso contrário. E não é um número primo sempre que n for igual a 0 ou 1, e sempre que existir algum divisor no intervalo de 2 e raiz quadrada de n. Caso contrário, trata-se de um número primo. Ativação do módulo está aqui. Ao ativar o módulo, o fluxo de execução é transferido para o módulo chamado, e ao encontrar o comando return, o fluxo é devolvido ao módulo que efetuou a chamada, retornando o valor. Se retornou verdadeiro, trata-se de um número primo, portanto mostramos o valor da variável i. Obrigado.